Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série C. Acabei de gravar o vídeo da Série A. A Série C também terminou nesta segunda-feira, 8/8, lá em João Pessoa, com a partida Botafogo da Paraíba 1, o Belo Figueirense 1. Figueirense classificado, Botafogo quase. Aliás, ao término dessa 18ª e penúltima rodada da Série C, nós temos agora 6 clubes classificados para a próxima fase, né? Teremos 2 quadrangulares valendo 2 vagas de cada quadrangular já de acesso para a Série B e principalmente os 2 primeiros colocados brigando pelo título. Esse é o regulamento. Então, dos 8 times que vão se classificar, 6 já estão definidos. Nessa ordem: Mirassol, Paysandu, ABC, Figueirense, Volta Redonda e o Botafogo de Ribeirão Preto. Matematicamente, esses já estão classificados. Hoje estariam classificados o Botafogo da Paraíba e o Remo, mas Botafogo da Paraíba, o Belu e o Remo vão brigar com Aparecidense, Vitória, Ipiranga e o São José com remotas chances pelas 2 vagas. A situação mais confortável é do Belo, que tem 29 pontos e às vezes até perdendo ele pode se classificar, porque o Remo tem 26, o Aparecidense tem 26, o Vitória tem 26. O Piranga tem 25, já não pega o Botafogo, só briga com o Remo. A mesma coisa o São José. Então, na última rodada, nós temos 2 vagas restantes, que hoje seriam do Belo e do Remo, mas Aparecidense, Vitória, Ipiranga e São José ainda sonham. Então essa é a decisão. Na zona de rebaixamento temos 2 rebaixados, o Campinense e o Ferroviário do Ceará. Hoje estariam rebaixados Brasil e Atlético Cearense, mas eles brigam com Floresta do Ceará, Confiança, Altos pela as 2 vagas restantes. Essas 2 vagas ninguém quer, claro. 2 vagas de rebaixamento. Então nós teremos 5 times brigando para não cair. 2 vão cair. Ferroviário e Campinense já caíram. E temos 5 times brigando por 2 vagas, essa sim, para você ir para a fase decisiva da Série C. Mas antes de nos aprofundarmos nos 10 jogos dessa penúltima e 18ª rodada da Série C, convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Gravei vídeo da Série A, mas tem lá da Série B também, tem da Série D, quem é aqui de São Paulo tem a Bzinha, a última divisão do Campeonato Paulista, então tem tudo lá para você. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então dê seu like lá e a gente vai bater no papo. Vamos começar então falando pela ordem dos times classificados. O Mirassol já está classificado faz tempo, vocês sabem disso, e ele fez durante essa semana, na quarta-feira, o jogo atrasado. Lembram com o Botafogo da Paraíba, o Belo? Lá em João Pessoa, acabaram empatando por 1-1. O Matheus Oliveira fez o gol do Mirassol, o Adilson Bahia fez o gol do Botafogo, o Mirassol já estava classificado, continuou tranquilo, e o Belo ainda não conseguiu sua classificação. Pois bem, o Mirassol já classificado entrou em campo em casa, em Mirassol, aqui no interior de São Paulo, para jogar com o Vitória, que só podia, a única chance de se manter vivo na luta pela vaga, uma das vagas, era vencer em Mirassol, e venceu. Venceu com propriedade. O Trellis e o Rafinha, que fez seu 7º gol, é um dos artilheiros da competição, fizeram 2-0. O Mingotti acabou descontando no segundo tempo para o Mirassol, mas o Mirassol continua na liderança, continua classificado, 33 pontos. E o Vitória na 10ª colocação, veja, esse gol que ele tomou do Mirassol foi terrível, porque o 2-0 ele estava em oitavo, nos critérios ele seria o oitavo e o Remo seria o nono. Tomou esse golzinho, ele caiu para 10º. Mas o Remo tem 26, a Aparecidense tem 26 e o Vitória tem 26. Você vê que a briga promete. Todos os jogos serão no próximo sábado às 5 da tarde. Então a briga promete. O Vitória continua vivo depois dessa bela vitória. 10º colocado com 26, Mirassol continua em primeiro. Mas com os mesmos 33 do Mirassol, agora tem o Paysandu, que foi jogar com o Altos lá no Piauí e fez 3-0.
Genison, o Marlon, que agora é artilheiro isolado da competição com 10 gols, o Marlon do Paysandu e o Pipico. Então 3-0, Paysandu, os mesmos 33 do Mirassol, hein? Colou, o Mirassol estava lá, colou. Mas é segundo colocado nos critérios, o Mirassol é primeiro ainda. Mas se classificou o Paysandu, o Altos com 21 pontos, chances remota de cair. Muito remota, mas tem chances de cair ainda o Altos do Piauí. O terceiro colocado agora é o ABC, que era o quarto, que subiu uma posição, ganhou do São José por 3-2 e deixou o São José quase eliminado. Tem chance muito remota. O ABC marcou com o Fábio Lima, o Wellington Reis e o André Felipe, e o Gabriel Lima e o Vini Moura fizeram os gols do São José. O ABC se classificou com 31, é o terceiro. A situação do São José é o seguinte, é o 12º com 23, então ele não alcança o Belo. Ele tem que brigar com o Remo, ele tem que torcer para Remo, Aparecidense, Vitória e Ipiranga perderem. Percebe? Todos perderem e ele vencer e ainda nos critérios de gol. Tá quase fora, né? Mas não vai falar que não pode sonhar. Essa é a situação do São José. O quarto colocado, também classificado, é o Figueirense, que jogou com o Belo, com o Botafogo da Paraíba, que tinha empatado em casa, quarta-feira falei para vocês, com o Mirassol. Hoje empatou em casa também por 1-1 com o Figueirense. Jean Silva para o Figueirense e Iago Teles para o Belo. O Belo está prorrogando a sua classificação, né? Está colocando ela em risco, embora ele tenha 29 pontos. Os mesmos 29 do Botafogo de Ribeirão Preto e do Volta Redonda, só que eles têm vitórias a mais. Ninguém chega no número de vitórias. A do Belo, que empatou bastante, sim. Então, por isso que ele não está classificado. Ele é o sétimo colocado e o Figueirense, que esse pontinho, caiu uma posição, era terceiro, caiu para quarto, mas está classificado. Classificado matematicamente, foi o quarto time classificado. O quinto colocado que se classificou também é o Volta Redonda. O Volta Redonda não só se classificou, como rebaixou o Ferroviário. Jogando em casa, ganhou por 2-1. Irã e Pedrinho fizeram os gols do Voltaço. O Rui descontou para o Ferroviário, que acabou caindo. Não deu para salvar. O time do Ceará vai disputar a Série D o ano que vem, enquanto o Volta Redonda está classificado, em quinto colocado, 29 pontos. Os mesmos 29 do Botafogo de Ribeirão Preto, que nos critérios é o sexto, e o Botafogo, que nesse final de semana ganhou também. Ganhou em casa, não, fora de casa, foi jogar lá com ele. Abriu a rodada lá no Ceará com o Atlético, lá em Horizonte, no Ceará, fez 2-0, gols do Felipe Souto e do Matheus Carvalho, se classificou, sexto colocado, 29 pontos, já não depende de mais nada, está classificado. E em compensação, Atlético Cearense, com 19 pontos, ele é o 17º colocado e está correndo risco. A sorte é que o Floresta e o Confiança tem 20 e o Altos tem 21. E até o Manaus tem 22. Então, ele está numa vitória aí para de repente se escapar. Vai na última rodada, vamos ver qual que é a situação, né? O Botafogo se classificou, o Atlético corre risco, que já veio da Série D o ano passado, corre risco de voltar para lá o ano que vem. E aí a gente tá falando dos classificados, falamos do Botafogo da Paraíba que empatou e vamos falar do Remo. O Remo desperdiçou a chance de conseguir a sua classificação em casa, jogando com a Aparecidense. O Remo é o oitavo, a Aparecidense é o nono. O Remo 26, a Aparecidense 26. Se ele vencesse, ele já se classificaria no final de semana, mas mesmo jogando diante da sua torcida, acabou empatando por 0-0. Então agora os dois continuam empatados, agora com 26, tinham 25. E, evidentemente, o Remo vai depender dele. Se ele ganhar o Botafogo em Ribeirão Preto, beleza. Mas a situação do Remo é preocupante. A Aparecidense vai jogar em casa na última rodada. Veremos também. Um é o oitavo, a Aparecidense é o nono. Quem tem 26 também, já falei para vocês, é o Vitória que venceu. E aí, quem sonha ainda é o Ipiranga com 25. Ele tem que torcer para não vencer nem Remo, nem Aparecidense, nem Vitória. E o Ipiranga tem que vencer na última rodada. Neste final de semana, Ipiranga meteu 5-0 no Manaus. Eliminou qualquer chance de classificação do Manaus, humilhou o Manaus. Jackson 2, Jonathan 2 e João Pedro fizeram os gols. Ipiranga vem de vitórias seguidas em casa, né? Estava desacreditada, agora chega na última rodada brigando por classificação. E vamos e venhamos, né? Tem direito de sonhar. Tem um pontinho atrás da turma ali, tem direito de sonhar. São José numa situação remota. O Manaus, com essa derrota, é o 13º com 22. Tem que pensar em não cair. É remota a chance de cair, mas está fora da briga.
O Altos, que perdeu, tem 14 com 21. O Confiança ainda depende só dele, né? Nessa rodada, após perder do Brasil por 1-0. O Brasil, se não vencesse o Confiança, caía, mas venceu com o gol do Thiago Santos. Ele tem 17, está na 18ª colocação, na zona do rebaixamento, mas ainda sonha. O Confiança com 20, 15ª colocação, tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado na última rodada, mas vai jogar em casa, né? E o Floresta, que empatou com o Campinense 1-1, rebaixou o Campinense, né? Lucas Alisson fez o gol do Campinense, o Carlos Renato fez o gol do Floresta. Floresta tem 20 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, um pontinho à frente de Atlético Cearense e Brasil. Não, Atlético Cearense e 3 do Brasil. Então, não pode vacilar o Floresta na última rodada também. Vejam que a última rodada, no próximo sábado, às 5 da tarde, todos os jogos, vai valer muito, hein? Aliás, já que eu estou falando da última rodada, vamos para ela, né? Já que nós já temos Mirassol, Paysandu, ABC, Figueirense, Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto classificados. E brigando pelas duas vagas, Botafogo da Paraíba, Remo, Aparecidense, Vitória e Ipiranga. Vou tirar o São José. E aí, rebaixados, Campinense e Ferroviário, brigando para não cair. Brasil, Atlético Cearense, Floresta, Confiança e Altos. Vou tirar o Manaus, certo? Porque é coisa, tinha que acontecer um monte de... Não dá. Vamos lá, última rodada, São José e Altos. São José, aquela coisa remota, tem que vencer e torcer, enfim, lá em Porto Alegre. Campinense já rebaixado, pegando Volta Redonda já classificado. Confiança, que precisa de um pontinho pelo menos para não cair, brigando com o Atlético Cearense. Ou seja, para o Confiança basta o empate em casa contra o Atlético Cearense. Ele não cai e derruba o Atlético Cearense. O Atlético Cearense é só vencer. Vitória e Brasil. Brasil, para não cair, tem que ganhar do Vitória lá no Barradão. Tem que ganhar e ainda torcer para o tropeço ou do Floresta, ou do Confiança, ou do Altos, certo? Não, o Altos já não dá para pegar mais. Tem que ganhar e torcer para Atlético Cearense, Floresta e Confiança não vencerem. Situação complicada. E o Vitória precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados para se classificar. Em Ribeirão Preto, Botafogo enfrenta o Remo. Para o Remo é desesperador, precisa vencer para se classificar, mas o empate e a derrota praticamente tiram ele do combate. E o Botafogo de Ribeirão Preto está classificado. Manaus e Mirassol, Manaus está fora de qualquer coisa e o Mirassol está classificado, que é só ser o primeiro. Figueirense e ABC, os dois classificados, mas claro, o ABC é o terceiro, o Figueirense é o quarto. O Figueirense quer consolidar e o ABC, de repente, com um tropeço de Mirassol e Paysandu, pode terminar até na liderança. Então, vale para os dois a classificação na tabela. Aparecidense e Botafogo da Paraíba. Olha que situação, Aparecidense 26, o Belu 29. Então, é o jogo de desespero para os dois. O empate classifica o Belu, o Aparecidense só a vitória. Ferroviário e Ipiranga, Ferroviário rebaixado, Ipiranga ainda sonhando, precisa vencer. E Paysandu e Floresta. Paysandu classificado, mas que é a liderança, contra um Floresta que precisa vencer para não cair. Notem que todos os jogos valerão alguma coisa no próximo sábado, 13/8, às 17 horas. E, evidentemente, acabando a rodada, eu venho já com os classificados, com os outros rebaixados e, principalmente, com a posição de cada equipe e já a classificação nos dois grupos dos quadrangulares decisivos. Perfeito? É isso aí. Forte abraço a todos. Lembrando que o Marlon do Paysandu é o artilheiro isolado com 10 gols. Alex Henrique com 9 do Aparecidense é o segundo. Rafinha do Vitória. Gustavo Coutinho, que já não está mais no Belu. E o Camilo com 7 são os outros que ainda sonham. Tirando o Gustavo Coutinho, que saiu do Belu porque o Fortaleza, que era o dono do jogador, o pediu de volta e emprestou para o Sport. Ou seja, ele está fora da Série C. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.